Está no ar mais um SBT Esportes Vale. Você tá estranhando, né? Pessoal de casa aí, cadê o Lucas? Cadê o Lucas, Isa? Eu não sei onde ele tá. Também não sei dizer. Teve aquela folguinha merecida, deve estar passeando. Beijão, Lucas deixou a gente com a missão. E vamos segurar a responsa, né, Isa? É isso, comandar o melhor programa de esporte da região. Essa responsabilidade que o Lucas deixou pra gente. Muito obrigada, espero que vocês gostem. Então vem com a gente. Bora lá? E vamos começar que hoje tem muito esporte. Ontem teve rodada de Brasileirão, sim, começando pelo Santos, né, Isa? O Santos visitou o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e saiu com resultado negativo, né? Acabou perdendo por 2-1. Vamos ver na nota coberta. É com vocês. O Santos foi até a Arena da Baixada enfrentar o Atlético Paranaense. O jogo já ficou tenso para o Peixe logo no início. Com apenas 3 minutos de bola rolando, Zé Ivaldo derrubou Viveiros na área, o árbitro foi ao VAR e confirmou o pênalti. Julimar cobrou e marcou o primeiro gol do Furacão no jogo. Apesar disso, o Santos não se abateu. Mesmo tendo dificuldades na defesa em alguns momentos, o Peixe atacou e conseguiu empatar aos 17 minutos. Logo após uma linda jogada individual de Miguelito, Tassiano recebeu, chutou de fora da área e empatou a partida. Os dois times se revezavam no campo de ataque e tentavam vencer a partida, mas outra oportunidade clara só veio aos 45 minutos, com Mendonça, que chutou forte, mas mandou por cima do travessão. O segundo tempo começou com o mesmo ritmo, com os times atacando, mas com dificuldades de converter. Até que aos 46 do segundo tempo, João Basso abriu espaço na marcação e Viveiros finalizou, garantindo a vitória do Furacão. Atlético Paranaense 2, Santos 1. E o Corinthians venceu o Bragantino em casa e confirmou a boa fase do Timão na temporada 2026. Vamos ver como é que foi a partida. O Corinthians recebeu o Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena. Mesmo jogando fora de casa, quem começou melhor foram os visitantes. Mas com o apoio dos torcedores, o Corinthians soube se segurar para manter o empate no marcador. Aos poucos, o cenário ficava mais positivo para a equipe de Itaquera, que começou a criar chances e chegar com perigo ao gol de Cleiton. Até que no início da segunda etapa, aos 2 minutos, Rodrigo Garro cobrou o escanteio fechado. Gabriel Paulista adiantou a marcação e subiu mais alto que todo mundo para abrir o placar para o time da casa. 1-0. O Bragantino teve a chance de empatar, após o juiz marcar um toque de mão de Gustavo Henrique no chute de Isidro Pita. O próprio camisa 9 foi para a cobrança. Bateu fraco, no lado direito de Hugo Souza. O goleiro acertou o canto e defendeu o chute, mantendo os mandantes na frente do placar. E o Corinthians foi ficando cada vez melhor no jogo, comandando as principais ações. Até que aos 29 da segunda etapa, Yuri Alberto recebeu na entrada da área, limpou a marcação e finalizou. Cleiton fez a defesa, mas Matheus Bidu apareceu livre para finalizar de primeira e marcar o gol, dando assim números finais na partida. Final de jogo, Corinthians 2, Red Bull Bragantino 0. E o técnico Dorival Júnior também comentou sobre a boa atuação do Timão contra o Bragantino. Além disso, ele exaltou o adversário e falou sobre a dificuldade do jogo. Vamos ver ele falando. Eu acho que a gente tem que salientar também as qualidades da equipe adversária, uma equipe que não perdia ou não perdeu ao longo desse ano. Poucos gols foram tomados pela equipe do Bragantino, uma equipe que vem evoluindo, um processo de evolução muito grande com Osmósio Mancini, e isso tudo aí para nós, em razão das dificuldades da última partida, daquilo que nós jogamos e talvez tenhamos deixado de fazer o resultado que teria sido fundamental. Nós hoje precisávamos de muito desse resultado e com uma boa atuação da equipe, acredito eu, que não expressiva tecnicamente, mas uma atuação convincente de uma equipe que procurou o gol a todo momento, mesmo que tenha iniciado com alguns desacertos, não se encontrando de repente, porém, no reajuste, eu acho que nós retomamos as condições da partida. E agora o rival do Corinthians, o Palmeiras, venceu o Internacional por 3-1 e garantiu a liderança que era do meu São Paulo. Bora ver os lances do jogo.
O Palmeiras foi até o Beira-Rio enfrentar o Internacional fora de casa, mas a falta do fator torcida não abalou o Verdão, que garantiu a vitória e a liderança do Campeonato Brasileiro. O primeiro gol saiu após um escanteio cobrado por Andreas Pereira. Gustavo Gomes subiu e marcou de cabeça o primeiro gol do jogo. Mas logo em seguida, Ronaldo marcou um golaço, chutando de primeira e empatou a partida. O Internacional teve mais chances claras na partida, terminando com 24 finalizações contra 11 do Palmeiras. Algumas bateram no travessão, e em uma delas Gustavo Gomes defendeu bem próximo do gol. O segundo gol também teve a participação de Gomes. Ele chutou para Vitor Roque, que batalhou, construiu a jogada e marcou o segundo gol do Verdão. E não parou por aí. Andreas Pereira marcou o terceiro gol do Palmeiras. A jogada começou quando Luigi desarma o zagueiro e toca para Lucas Evangelista, que tira a bola do goleiro e depois acha Andreas bem posicionado para finalizar e fechar o placar do jogo. Palmeiras 3, Internacional 1. E teve lance polêmico na partida. Após o jogo, o Abel Ferreira reclamou ali de um possível pênalti em Vitor Roque. Vamos analisar esse lance juntos? Bota aí pra gente ver na tela. Desde o ano passado, desde o jogo com São Paulo, vão 23 jogos e parece que é um decreto que não se pode marcar penaltis a favor do Palmeiras. Não consigo entender isso. Depois daquela gritaria toda desse jogo, o único penalti que tivemos foi em casa com o LDU. Já tivemos este ano, mesmo no Paulista, situações de penalti claro e nós temos que ser mais exigentes todos uns com os outros. A arbitragem é muito exigente comigo e está certo, mas eu exijo também, e o Palmeiras e os clubes brasileiros exigem quando é penalti é para se marcar, seja contra quem for. Então, Isa, o Abel reclama justamente desde daquele jogo do São Paulo, que teve toda a polêmica. Abel reclamando, vamos combinar que não é nenhuma novidade, né, pessoal? Mas então, aqui tá o lance. Pra vocês, foi pênalti? Pra mim não foi pênalti. Eu acho que ele chega no tempo certo. Acho que é o Vitor Gabriel, se eu não me engano. Pra mim não foi um pênalti, não entendi a reclamação do Abel. Ele chega, é uma chegada normal de jogo mesmo, pra mim não foi pênalti. E assim, o Abel já vem reclamando, né? Segundo ele, só teve um pênalti marcado a favor do Palmeiras desde aquele jogo contra o São Paulo, que foi contra a LDU na Libertadores. Sim. E ele falou que a arbitragem, né, como vocês viram na sonora, cobra dele, então ele disse que tem que cobrar também. E o que você achou, Felipe? Cara, eu acho que o contato, evidente que teve, mas não sei, porque o Vitor Roque, ele já tava meio caindo, ó. Sim. Então ele esperou o contato veio, o árbitro não deu, mas se desse também eu entenderia. Foi da interpretação do árbitro, então sim, eu acho que segue o jogo aqui, o árbitro decidiu que não foi, então bora segue o jogo. É isso. E outros times também jogaram ontem pela terceira rodada do Brasileirão. Então bora ver como que ficaram aí os resultados. Bota aí na tela pra gente. Então... Na terça, né, o Vitória enfrentou o seu Flamengo, ganhou por 2-1 o Flamengo. O Mirassol empatou em 2-2 com o Cruzeiro. Chapecoense, 3-3 com o Curitiba. Na Arena MRV, o Galo empatou com o Remo. Esse foi jogo emocionante. Lá no São Januário, o Bahia venceu fora de casa o Vasco da Gama. E no Maracanã, ontem, o Fluminense venceu o Botafogo, Isa. É isso. Só jogou. Se a gente for parar pra reparar, né? Quantos gols o brasileiro esse ano tá tendo? Verdade. Início, bastante gol, né? E esse jogo do Botafogo com o Fluminense foi bem morno, tá? Foi bem Só morno, pra comentar aqui rapidamente, até, foi um jogo bem morno. Vermelho, né? Teve até vermelho. Teve no finalzinho o Fluminense. Teve Agora aproveitar pra chamar a tabela, então, já que a gente tá falando dos jogos. Agora o São Paulo saiu da primeira colocação para a entrada do Palmeiras pelo saldo de gols, né? O Palmeiras tá com... Os dois estão com a mesma pontuação, só que o Palmeiras está com 6 saldo de gol. Logo atrás, Fluminense na terceira colocação, Bahia, Atlético Paranaense, Bragantino, Chapecoense, Mirassol, Coritiba e o seu Flamengo, Isa. Na segunda parte, temos o Botafogo, o Corinthians que conseguiu vencer, Corinthians e Atlético Paranaense, que são os dois únicos times que estão com uma rodada a menos, que jogam dia 25. O Grêmio logo atrás, Vitória, Atlético Mineiro,
Remo, Vasco da Gama, Santos, Internacional e o Cruzeiro, que teve um péssimo início de campeonato. Sim, mas ainda tá muito no início, né? Tem muita coisa pra mudar, muita coisa pra acontecer. Terceira rodada apenas. Pois é, muita coisa ainda vai acontecer. E agora a gente vai falar de campeonato estadual. O São Paulo vai enfrentar a Ponte Preta pelo Paulistão. O jogo acontece no domingo às 8h30 da noite no estádio Moisés Lucarelli, lá em Campinas. O tricolor vem de 2 vitórias no campeonato contra o Primavera, por 2-1, e no clássico contra o Santos, que venceu por 2-0. O São Paulo também teve uma vitória contra o Grêmio na última rodada do Brasileirão. O time vai buscar agora manter a boa fase e garantir, a vaga nas quartas de final. Falando ali de desfalques, o técnico Hernan Crespo sabe que não vai poder contar com a Arboleda, que viajou para o Equador, vai resolver alguns problemas pessoais e não tem previsão de voltar, tá, gente? Além dele, o Bobadilha, o Rian Francisco e o André Silva também serão desfalques por conta de lesões. Você acha que vai fazer muita diferença, Cara, Felipe? o Arboleda faz diferença, faz falta, mas o Sabino assumiu a responsa, jogou muito bem. No último jogo, contra o Primavera também jogou muito bem. Eu acho que o Sabino segura a responsa ali. Mas agora, Isa, vamos falar do São Paulo do ainda, São se eu não Paulo? me engano, É porque verdade. tem uma coisa próxima aí pra acontecer. Eu tinha falado com o Felipe. Lucas, falei Tá ontem com o Lucas. cada vez mais próximo de anunciar o meio atacante Cauli, que vai vir de um empréstimo com o Bahia. A negociação foi fechada em 500 mil euros, equivalente aí a 3,1 milhões de reais. E o clube fez toda uma matemática para que o jogador viesse praticamente de graça, já viu isso? Que bom. Eles usaram os valores que eles tinham para receber do Bahia para poder abater no montante inicial do empréstimo. E esse é o 5º reforço do tricolor aí na temporada. Já tinha anunciado o goleiro Carlos Coronel, o zagueiro Dória, o meia Danielzinho e o lateral Lucas Ramon. O que você achou aí? Tá ansioso para essa Como chegada? dizem, de graça tem injeção na testa, né, Isa? Mas o São Paulo vem se reforçando. A gente não tem dinheiro, então tem que se reforçar do Sim. jeito que dá. Boas contratações. O Cauli é um grande jogador, se destacou no Bahia. O clima ficou ruim pra ele, então teve que sair. É igual o Alisson. O Alisson, depois que teve aquele problema com o Corinthians, tem que sair, cara. Não tem muito clima no vestiário. E agora, falando de Corinthians, o Corinthians vai enfrentar o São Bernardo tentando garantir a vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista. O jogo também acontece domingo às 8h30 da noite no estádio 1º de Maio em São Bernardo. O Timão está na 5ª colocação com 11 pontos e precisa de uma vitória para ir direto para o mata-mata e não ficar dependendo de outros resultados. Lembrando que o Corinthians vem de uma derrota no clássico contra o Palmeiras no domingo passado. O Corinthians terá o desfalque do lateral Hugo, o atacante Caio César e o meio-campista André e o Breno Bidon. Todos por conta de lesão. O São Bernardo também só consegue a vaga nas quartas de final se vencer. Os dois times vão com tudo para tentar essa vitória. E não tem jeito, né? Última rodada. Sim, é tem que dar tudo faca de si. nos dentes, tem que isso dar aí. tudo de si. Com certeza. E falando agora sobre o Palmeiras, também vai jogar no domingo às 8h30 da noite. O jogo é contra o Guarani e vai acontecer lá na Arena Barueri, com Verdão como mandante. O Palmeiras é o atual vice-líder do campeonato, com 15 pontos, apenas um a menos que o líder, que é o Novo Horizontino. A equipe do Abel tem aí 5 vitórias e 2 derrotas até agora no campeonato e vai em busca dessa classificação. Já o Guarani está em 6º colocado com 11 pontos e somente a vitória vai garantir a vaga do time para as quartas de final. É, vida difícil do Guarani. E o Palmeiras tá tranquilo, né? Já tá classificado. Tá garantido. Já o Santos vai receber o Velo Clube na Vila Belmiro. O jogo também acontece domingo às 8h30 da noite. A partida é extremamente decisiva para o Peixe, que atualmente está fora da zona de classificação, ocupando a 10ª posição. Vencer é obrigatório no caso do Santos. O Peixe vem de uma vitória contra o Noroeste e deve contar com a volta de Neymar, que faz dupla com Gabigol no ataque para tentar garantir a classificação. O Santos não poderá contar com Adonis Frias, Zé Rafael e o Arão, que estão no departamento médico, e com o Tiquinho Soares, que vai para o Mirassol. E a situação do Velo Clube é ainda pior. O time está na vice-lanterna do campeonato e precisa vencer para evitar o rebaixamento. Até tem um caso polêmico nesse jogo, que os torcedores do Velo Clube foram falar aquela conversa amistosa, se podemos dizer, com os jogadores do próprio Velo Clube. E falaram que se precisar, precisa até deixar o Neymar fora da Copa. Aí não, galera. Aí também não mexe com o nosso menino Ney, que vai trazer o Hexa pro Brasil, né, não, Você Isa? acha que o Neymar vai salvar o Santos aí? Cara, eu acho que o Neymar não tá salvando nem ele. Eu sou um grande fã do Neymar, mas não tá
se salvando, não tá salvando nem ele. Eu acho que o Santos precisa aprender também a funcionar sem o Neymar, né? Claro, o Neymar é uma presença importante, a gente sabe, mas tem lesionado A muito, Neymar dependência. É muito incerto, né? É muito incerto, então tem que aprender a funcionar também sem o E Neymar. como eu comentei pouco antes, o Santos encaminhou um empréstimo de Tiquinho Soares para o Mirassol. O jogador chega para reforçar o Leão na disputa da Libertadores e deve ficar até o fim de 2026, com o Santos pagando parte do salário. Com a chegada do centroavante, o Mirassol passa a ter várias opções para a posição. Natan Fogaça, André Luiz, Renato Marques e Rodrigo Rodrigues. E o Edson Carioca também pode atuar como centroavante. O Mirassol disputa em 2026, além do Paulistão, Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Vai ter concorrência, né, Com Isa? Deu pra certeza. ver que vai ter Com concorrência, certeza, não vai ser tão difícil a vida do Tiquinho Soares. É isso aí. Agora a gente vai ver os outros jogos que vão acontecer aí nesse final de semana também pelo Campeonato Paulista. A gente tem o Bragantino contra o Novo Horizontino, a gente tem Mirassol contra a Portuguesa, Botafogo contra Noroeste. Capivariano, Noroeste tá aqui. E Primavera contra o Noroeste. Lembrando que todos os jogos são 8h30 por causa daquele Exatamente. esquema da última rodada. Todo mundo jogando às 8h30. Agora a gente vai ver a tabela de como está o Paulistão. Aqui, ó. Pra sonhar com classificação, aqui já estão classificados. Sim, até garantidos. a Portuguesa já tá garantida. Aí a gente vê a situação do Corinthians que com o empate, cara, só num desastre o Corinthians fica fora da classificação. Guarani também com empate se garante, até o São Paulo com empate se garante. O Santos que tem a vida, dos 4 grandes, o Santos tem a vida mais complicada, que realmente. precisa ganhar. E se empatar, pode com uma soma de resultados ali, talvez ficar, mas precisaria que muita gente perdesse, então acho que só a vitória importa. E aqui embaixo, Velo Clube precisa obrigatoriamente da vitória para tentar fugir e a briga tá aqui. Daqui pra cima já tá livre. Agora Primavera, Noroeste e Velo Clube prometem emoção nessa última rodada, É isso, pessoal. cuidar pra não ser rebaixado, né? E o Lucas deve estar feliz com a Portuguesa, que vai ser classificada. Agora a gente vai pra um rápido intervalo e já já a gente volta pra falar de Série A2. Não sai daí! SBT Esportes Vale. Oferecimento. Bluefit, a sua academia. Vale Sul Shopping. Criando memórias juntos. Já aconteceu de você estar pegando aquele bronze e de repente você não acredita no que vê. O carro dos seus sonhos passa puxando um banhista. Aquilo ficou na minha cabeça na hora de dormir, já contando o cadeirinho. O carro novo fura a fila do rebanho do nada. Decidi buscar ajuda profissional na terapia e contar que o carro novo não saia da minha cabeça. Mas por São Freud, meu terapeuta virou carro novo. Aí decidi realizar meu sonho. Diz aí, locutor. Tire seu carro novo da cabeça e coloque na sua garagem. A Vinac tem um consórcio certo para você. Vem realizar com a gente. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos. Amor, me dá uma ajudinha aqui. Amor, me dá uma ajudinha aqui. Amor, dá uma ajudinha aqui. Amor, me dá uma ajudinha aqui. O carro quebrou. Fusion, me dá uma ajudinha aqui. Tem ajudinha que só o amor dá conta. Mas quando se trata do seu veículo, é melhor deixar com a Fusion. Fusion, a proteção que combina com você. Amor! Comprar carro tá pesado pro bolso. Seminovo certo! Qualidade! Economia! Negociação! Tracker 2024, desconto de 10 mil! Tá barato, tá barato, tá barato! Auto Shopping Andrômeda, o pioneiro do Vale! Volta com o SBT Esportes Vale e agora a gente vai falar do Campeonato Paulista da Série A2. Amanhã às 3 horas da tarde, o Taubaté recebe o Monte Azul no estádio Joaquim de Moraes Filho. E a torcida vai assistir esse jogo mais tranquila, já que a tão sonhada vitória aconteceu quarta-feira. Demorou 9 rodadas, mas o Burro da Central conseguiu vencer o Votuporanguense fora de casa por 2-1. Esse resultado deu mais tranquilidade para todos. Os torcedores viram a equipe sair da zona de rebaixamento e respiraram um pouco. E o técnico recém-contratado, Fael Júnior, também ganhou mais um pouco de tranquilidade, já que tinha começado com 2 derrotas. Mesmo com um resultado positivo na última rodada, o Taubaté não pode relaxar 100%. A equipe está empatada com os mesmos 7 pontos do Grêmio Prudente, que está dentro da zona de rebaixamento.
Para se distanciar mais ainda, uma vitória contra o Monte Azul deixaria o Burro da Central mais tranquilo. Já o Monte Azul vem de 4 jogos sem vencer e se aproxima da parte de baixo da tabela. Então você, torcedor de Taubaté que está assistindo a gente, não deixa de apoiar o time, porque agora é a hora de espantar de vez o fantasma do rebaixamento, né, Felipe? Ah, não, pros jogadores deve ser muito ruim você ficar com aquela pressão. Nossa, sim. Nossa, deve ser horrível. Então essa vitória deu uma tranquilidade. Uma vitória que, quando começa o campeonato, os times têm a gestão. Você coloca ali, eu acho que eu ganho, eu acho que eu perco. Eu acho que essa vitória não tava na conta ali, porque ganhar fora de casa da distante Votuporanga, que é quase Mato Grosso do Sul, não tava no planejamento. Normalmente espera que vai ganhar em casa, né? Mas que bom que deu certo pro Taubaté. E agora falando também de A2, mais do São José, um pouco mais tarde o São José recebe o Água Santa no Martins Pereira. A Águia do Vale tenta manter a boa fase e conquistar a 3ª vitória seguida na competição. Para isso, precisa melhorar o desempenho jogando sobre seus domínios. O São José é o melhor visitante da A2, conquistando 9 pontos de 15 disputados, sendo 3 vitórias em 5 jogos. Mas quando joga frente à própria torcida, o clube fica apenas na 10ª colocação como melhor mandante. Até o momento foram 4 jogos, sendo 1 derrota, 2 empates e apenas 1 vitória, conseguindo 5 pontos dos 12 que estavam em disputa. Os mandantes tentam melhorar esse retrospecto justo contra uma pedreira, o Água Santa. A equipe de Diadema, que tem como apelido Netuno, está com 19 pontos na tabela, ficando na 2ª colocação. Mas se formos basear nas estatísticas, o Água Santa é apenas o 10º melhor visitante, vencendo 1, empatando outro e perdendo 2 vezes em 4 jogos. Esse jogo promete ser um duelo equilibrado. O São José mostrou uma boa evolução desde a chegada do novo treinador Jorge Castilho, mas o Água Santa vem sendo regular, sempre estando na parte de cima da tabela. Lembrando que os detalhes do jogo a gente mostra para vocês na segunda. Eu acredito na vitória da Águia do Vale e acho que vence por 1-0. E você, Isa? Eu também acho que vai ser um placar bem pequeno, assim, mas eu também acho que o São José vai vencer esse jogo. Muito equilíbrio. O Água Santa é uma equipe bem regular. Já o São José começou mal, mas o Jorge Castilho, cara, a gente que assiste muitos jogos deu pra ver, mudou da água pro vinho, parece outro time. Verdade. Um time mais ofensivo. Na última partida a gente tava até comentando que não tinha como jogar bola, aquele campo muito molhado, e a equipe mesmo assim conquistou, fez 3 gols em um tempo só. Eu acho que o São José, se manter esse nível aí, vamos torcer, porque é muito bom ter uma equipe da região, né, representando nossa região do Vale do Paraíba, que é uma das mais populosas, na Série A1, se Deus quiser, ou São José ou Taubaté vão conquistar esse acesso, mas tá mais perto do São José. Com certeza, o São José tá ali mais acima da tabela. Vamos até colocar a tabela aqui, que a gente já comenta isso. Mas eu realmente acho que o São José consegue essa classificação. Acho que tá vindo de jogos muito bons. Então a gente espera que continue nessa boa fase para conseguir a classificação para 1, né? Então, aqui a tabela, o Ituano tá em primeiro lugar com 21, disparou. O Água Santa, que é o adversário do São José, com 19, Ferroviária 17, São José 14, Sertãozinho 13, Juventus 13 também, 15 de Piracicaba, Votuporanguense com 12, Oeste com 12, Linense com 11, Santo André com 10, Monte Azul com 9, Inter de Limeira 9, o Taubaté aqui empatado na zona, empatado com o Grêmio Prudente que está na zona com 7, e o São Bento já rebaixado com 1. É isso, gente. Tá acabando o nosso tempo. Muito obrigada por terem acompanhado a gente aqui hoje. E como é, Felipe? SBT Esportes Vale. A melhor jogada é aqui. Tchau, gente. Obrigada. Até a mais, próxima. pessoal. Valeu.